Vamos lá, galera. Atividade 1 de Física 2, né? Ela basicamente pede para você fazer duas tabelas, né? Uma tabela para associação em série e uma tabela para associação em paralelo, lá desse cara aqui, né? Desse experimento, né? Ele que vai fazer uma relação entre resistores em série e resistores em paralelo, tá? Ao que dá para entender desse exercício aqui é só literalmente para fazer essas tabelas aqui. Eu vou dar uma incrementada nelas, porque na minha ideia a gente tem que trabalhar com o valor calculado e comparar ele com o valor real, o valor medido, né? Tá? Aí ele acaba sendo só uma extrapolação a alguns cálculos do medido, do calculado para o real medido, né? Então, porque aqui, ó, vamos ver aqui o exercício 1 aqui, ó, em associação em série. A soma das tensões em cada resistor é igual à tensão da fonte. Aí meio que assim, eu tenho que comprovar que isso aqui é verdade, tá? Então, para isso, eu preciso saber da soma em cada uma das tensões, tá? Preciso saber de cada uma das tensões para somar elas e comparar com a tensão da fonte. Mesma coisa aqui, ó. A soma da corrente elétrica que passa para cada resistor é a mesma. Tem que comprovar que isso daqui é a verdade, tá? E a última aqui, ó. A tensão da fonte dividida pela corrente que passa pelos resistores é igual à soma das resistências, tá? Então, assim, eu tenho que comprovar isso daqui também, tá? O experimento é esse cara aqui, bem bonitão, né? A gente vai fazer primeiro aqui uma associação em série. Vamos montar ela aqui, ó. Reparem que cada um desses caras aqui, ó, ele diz que é 28 ohms em cada uma. Isso aqui é uma informação que a gente até consegue colocar no nosso experimento, tá? Mas enfim, agora nesse momento eu quero mostrar isso aqui para vocês. Colocar isso aqui no Born, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui e eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar dois plugs de tomada aqui, que ele seria como se fosse um jump, né? Só para fechar aqui o circuito, tá? Eu vou colocar um cara aqui e vou colocar esse cara aqui, tá? O meu experimento já está montado. Se eu ligar isso aqui, ele já vai estar funcionando. Ó, ligou as lâmpadas aqui. Se por um acaso eu tirasse esse cara aqui, ó, repare que as lâmpadas vão apagar. Tá bom? Então agora eu vou colocar aqui e vai fechar meu circuito sem problema nenhum, tá bom? Isso aqui é bem tranquilo. Quer ver um negócio legal? Eu vou mostrar isso pra vocês. Eu vou colocar aqui e eu vou colocar aqui. Reparem nessa lâmpada aqui, ela apaga porque eu fechei um curto-circuito nela, tá bom? Mas é só pra vocês verem que eu achei que isso aqui é legal de colocar, tá? Esse é um simulador bem funcional, tá bom? Enfim. Agora que está tudo feito aqui, ó, o que eu consigo fazer? Eu consigo medir as tensões, mas primeiro, aonde que eu vou anotar isso aqui? Eu criei um arquivo aqui no Excel, tá? Que eu vou chamar aqui, ó, série, tá? Depois eu crio um por paralelo também, tá? Eu vou colocar aqui um valor calculado, tá? E um valor medido. Quem que eu vou precisar? Vou precisar da resistência 1, resistência 2, resistência 3. Eu vou precisar de uma resistência equivalente. Eu vou precisar da corrente 1, 2 e 3. Eu vou precisar da tensão 1, 2 e 3. Tá? E eu vou precisar da tensão geral, né? E a corrente geral. Bem tranquilo. Isso daqui vai valer para um quanto para o outro. É meio que assim uma relação assim, de comparar um com o outro, tá? Agora, eu tenho que a resistência ao exercício já me deu ali, né? O experimento me disse que é só aproximadamente 28 ohms. Então a gente vai dizer que é 28 ohms, né? Como é série, para fazer resistência equivalente em série, ele é bem tranquilo, tá? Ele é o mais fácil de fazer, para ser bem sincero. Uma resistência equivalente série quer dizer o quê? Vamos colocar uma fonte aqui, né? A gente tem 3, né? Vamos dizer assim, ó. Um aqui e outro aqui. Tá? Em série. Quando eu quero saber a resistência equivalente, é quase como se eu transformasse todos esses 3 aí em uma resistência só, tá bom?
que tem a mesma resistência delas. E como que eu sei isso daí? Se esse daqui tem a resistência 1, resistência 2 e resistência 3, a minha resistência equivalente vai ser igual a 1 mais 2 mais a resistência do 3, tá? No caso do nosso exercício, é 28 mais 28 mais 28, que vai dar uma resistência de 84 ohms, tá? Então é basicamente isso. Se você quiser fazer aqui no Excel, ó, é esse mais esse mais esse. Chegamos aqui nos 84, tá? Eu vou só dar uma ajeitadinha aqui para ficar mais bonitinho, nosso mais formatado, mais apresentado aqui o nossa tabela, tá bom? Beleza. A minha corrente, quando a gente está falando de uma corrente em um circuito inteiro, seria esse cara aqui, tá? Um circuito completo, a gente vai utilizar da lei de Ohm também, né? Que é aqui, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Isso aqui é a lei de Ohm, tá? Se eu quiser encontrar a minha corrente, é só eu dividir a minha tensão pela minha resistência, tá bom? Essa daqui é a minha corrente em tudo. Se eu quiser, por exemplo, saber a minha corrente em 1, eu vou dividir a tensão em 1 pela resistência em 1. Mesma coisa, se eu quiser saber I2, vai ser a tensão em 2 pela resistência em 2. Se eu quiser saber I3, eu vou ter que saber a tensão em 3 e a resistência em 3. Bem tranquilo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma resistência equivalente e eu tenho aqui no meu enunciado, ele me diz isso daqui, que a tensão do meu circuito é 12, tá? A fonte, que é esse cara aqui, é uma fonte de 12. Ele não mostra aqui, mas a gente tem isso aqui no nosso enunciado, uma fonte de 12 volts, talvez. Deixa eu ver se ele tem escrito aqui no quadro, não cheguei a reparar isso daqui. Ó, 12 VCC, tá bom? Então, é 12. Eu já posso dizer que isso aqui é 12. Se eu quiser saber a minha corrente do circuito inteiro, basicamente o que eu vou ter que fazer é dividir esse 12 aqui pelos 84. E aqui está a minha corrente do circuito inteiro. Bem tranquilo, tá bom? Aí agora sim, eu tenho quantos resistores? Eu tenho 3 resistores. Os 3 têm a mesma resistência. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dividir esse cara aqui em 3, tá bom? Então vai ser aqui, ó, 12 divididos por 3. A tensão nos 3 será exatamente a mesma, tá bom? Tem que ser a mesma tensão, 4 volts em cada um deles, tá bom? Ou seja, cada um deles vai me fornecer uma queda de tensão que somada vai fechar os 12 volts mesmo, tá bom? Agora, se eu sei a tensão em cada um deles, eu sei a resistência em cada um deles, para achar a corrente, ela é tranquila. É só eu dividir a minha tensão pela minha resistência. Bem tranquilo. Agora eu vou puxar isso daqui para baixo, né, só para confirmar os cálculos, né? Todos eles vão dar a mesma resistência. Aliás, a mesma tensão, a mesma corrente. Então as correntes são iguais, a tensão em cada um deles aqui vai ser igual também, né, nesse caso. Eu vou deixar todo mundo aqui com 2 casas decimais, nesse exercício especificamente, né? Vou deixar com 3. Deixamos com 3 aqui. Pra gente deixar tudo padrãozinho, bem bonitinho aqui, tá bom? Basicamente é isso aqui que a gente tem que encontrar lá, tá? A resistência, ela vai ser a mesma. A nossa resistência equivalente, ela vai ter que ser a mesma, porque isso aqui é dado de exercício, então isso daqui não tem muito como fugir. Agora a gente vai ter que medir a corrente para ver se ela bate a mesma. Reparem que a corrente aqui bateu a mesma, né? Então tem que bater. A gente vai ter que ver se as tensões batem e se a tensão aqui também, a tensão e a corrente do nosso circuito inteiro também bate. Beleza? Então, beleza. Vamos lá. E aí, engenheiros engenhosos, professor Will aqui. Estão gostando do vídeo? Se tá gostando, já sabe, né? Deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações deste, que é o canal mais engenhoso do Brasil. E, é claro,
Se você estiver precisando de um apoio com esta atividade, é só você me chamar onde? No meu Instagram, @will.i.math, ou também direto no meu WhatsApp, que está aqui do ladinho. Ok? Aguardo vocês e fica aí, tá? Fica aí que a gente vai continuar com essa resolução. Falou! Para o nosso experimento. Para eu medir a tensão, eu tenho que vir aqui no multímetro, eu tenho que ligar ele para colocar aqui tensão, né? E agora vamos posicionar isso aqui no quadro. A gente vai colocar aqui, vamos considerar isso aqui como resistor 1, tá bom? Coloquei ele aqui, vou posicionar isso aqui no quadro também, ó, na saída dele. E ele me deu aqui, ó, 91. 3,91. Opa, isso aqui é tensão, né? 3,91. Beleza, né? Tá bom. Vamos aqui no quadro. Vamos mover. Esse cara, vamos posicionar ele aqui. E agora vamos posicionar esse cara aqui. Vamos lá, ó. 4,09. 4,10. Eu vou colocar 4,10 aqui. 4,10. Tá? Aí, vamos ver o próximo aqui. Vamos posicionar esse carinha aqui lá no final. Aqui e aqui. 3,96. 3,96. Ó, deu uma diferencinha, né? Mas eu tenho que a soma desses três caras aqui tem que dar os meus dois. Basicamente deu, mas não deu, né? Deu uma quedinha aqui, perde-se um pouquinho, né? Tem resistência dos fios aqui. Agora aqui, ó, para comprovar, vamos ver se vale. Vamos ver se bate aqui, ó. Reposicionar no quadro, vou colocar aqui, ó. 11,96. 11,97, dá para dizer que deu, né? 11,96 que deu ali o nosso... A soma deu uma coisa, o outro deu outra, mas no frigir dos ovos dá pra gente considerar, né? Agora, a gente precisa mudar uma coisa, tá? Vamos retirar os nossos dois cabinhos aqui do multímetro, os dois terminais, e a gente vai tirar agora esse cara aqui, ó. Reposicionar na mesa. Eu vou vir aqui no multímetro, tá? Eu vou mudar ele agora para medidor de corrente contínua. Eu vou colocar esse cara aqui agora, posicionar no quadro, e eu vou colocar ele aqui, ó. Ele vai me dar uma corrente de 0,14, 0,15 deu ali, é isso? 0,15. Esse daqui, ó, reparem, eu coloquei ele lá no meu terceiro, né? Coloquei ele aqui, ó. Na verdade, eu tô medindo aqui o segundo, né? Tô medindo o segundo. Eu vou puxar esse daqui aqui, daí eu meço aqui no final. Eu vou colocar aqui, então, aqui no meu segundo, que deu 0... Quanto que deu? 0,14? 0,14. Perfeito. Agora, eu vou remover isso daqui. Eu vou mudar isso daqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Reposicionar, vou colocar ele aqui, ó. Beleza? Agora, eu vou de novo no multímetro e vou posicionar isso daqui lá no quadro, aqui, ó, na saída dele. 0,15. 0,15. E agora a gente vai fazer do nosso último carinha, quadro. Deixa eu remover daqui. Reposicionar na mesa. Isso. Vamos colocar isso aqui no final. Perfeito. Multímetro. Vamos colocar esse aqui também, ó, bem bonitinho. E deu 0,1415, 16, 0,15. Então assim, a gente teve umas diferenças aqui, né? Teve umas diferenças aqui. Mas delas deram praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, tá? Se eu quiser ver a corrente do meu circuito inteiro, vai ser basicamente a do último ali, tá? Mas você vai ver que ela vai dar o mesmo valor. Vamos só colocar aqui a bancada. Eu vou remover esse cara daqui, tá? Ô, caçamba. Espera aí. Bancada. Posicionar na mesa. É isso aí. Vamos aqui, ó. Posicionar no borne. Eu vou colocar esse carinha aqui, nessa tomadinha aqui, esse plug. E eu vou colocar isso aqui no circuito, aqui, ó. Bem aqui embaixo. E vai dar 0,15. Aí, ó.
deu a mesma coisa, tá? Medido aqui também dá 0,15, tá bom? Agora vamos lá para o que o exercício nos pede, né? Eu já preenchi tudo, né? Vou deixar isso aqui mais bonitinho, né? Mais legalzinho. Mas aí a gente vai para comprovar o que o exercício pede, tá? Aqui. Então, o exercício pede: a soma das tensões em cada resistor é igual à tensão da fonte. A gente fez a tensão da fonte? Fizemos. Ela deu quanto? Deu 1,96. Então, vamos colocar lá. Tensão da fonte deu 11,96. Agora, a soma das tensões deu quanto? Deu 3,91 mais 4 mais esse daqui, 11,97. Ok? Dado um errinho de posição, dá pra gente dizer que é a mesma. Letra A, então, nossa aqui tá tudo certinho. Tá? Dá pra dizer que tá ok. Vamos aqui para nossa letra B. A letra B tá ali. A corrente elétrica que passa em cada resistor é a mesma? Poxa, por favor, né? Dá pra dizer que sim, são todas a mesma. É igual a aproximadamente 0,15, tá? Inclusive, até essa daqui, em alguns momentos, ela variou para 0,15. Então, assim, é a mesma coisa. Agora, vamos lá. Letra C. O que a letra C fala? A tensão da fonte dividida pela corrente que passa pelos resistores é igual à soma das resistências. Vamos lá. A tensão da fonte dividida pela corrente que passa pelos resistores. Tá. A tensão da fonte divididas pela corrente daqui do 79. É igual... Cadê? É igual à soma das resistências. Aí ela não bateu, né, pessoal? Não bateu bem certinho, né? Aí ela deu um valor um pouquinho diferente, né? Porque aqui na soma das nossas resistências, ela dava o 28, mais o 28, mais o 28, ele dava 84, né? Que a gente até somou lá, fez a resistência equivalente. Então, sim, não, né? Mais ou menos, né? Porque ela deveria ser o 0,12 divididos por 0,143, que daí dava os 84, né? Mas ela deu um valor próximo, tá? Ela deu um valor próximo. O que tem de ruim nessa história aqui, tá? É que isso daqui divididos por isso daqui dá 79. Mas aqui é 0,4. Já dava um pouquinho até acima. Então, o que acontece? Se a gente tivesse um valor médio, talvez aqui, a gente fizesse aqui, ó, uma média entre esses caras aqui. Vamos ver como é que fica. 0,146. Então, vamos fazer aqui, ó. Esse daqui divididos por 14,67. 81. Então, provavelmente ele deve dar alguma coisa maior do que isso aqui na média. E o que eu atribuo esse valor diferente aí? Eu atribuo ele a um erro de medida. Ah, professor, mas qual erro de medida que você está atribuindo esse? A esse aqui, ó. Deixa eu só jogar aqui o último valor. Esse aqui, ó. Olha só o nosso multímetro, ele mede só duas casas decimais aqui. Se a gente tivesse, ó, viu que ele fica variando de 0,4, 0,5, 0,4, 0,5, 14, 15, 14, 15. Então, assim, em algum momento ele deve dar um 0,40, 143, 145, ele deve ter a sua variação, tá? Ele deve ter a sua variação. É por isso que ele não bate, tá? Mas se a gente for considerar, sim, ó, deu 0,14, dá 84. Então, sim. Ok, dá pra gente considerar como correto. Daí, assim, lá no final, a gente pode colocar aqui, né? As pequenas diferenças se dão a erros e variações durante o experimento. Beleza? Mas assim, tá tudo aqui. Tudo calculado, tudo certinho.
Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo que a gente vai trabalhar dos resistores em paralelo, ok? Falou!